Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, bom dia a todos, fiquem à vontade. Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Já é um seguidor? Seja um seguidor aqui do nosso canal. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Clóvis Man, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Isso ajuda muito a gente, eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Clóvis Man aqui no YouTube, tá bom? Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram, Clóvis Apóllo Oficial. Aqui no YouTube é o Clovismo. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal Clovismo. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 15, que a gente tem chamado que é o centro, o núcleo desta carta. E não é demais dizer que esse tema aqui, esse assunto aqui, é o centro do Evangelho, das Escrituras, da Bíblia Sagrada, é o centro das Escrituras, tá bom? E nós, aqui no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando para os irmãos o seguinte: eu quero lembrá-los o Evangelho. O Evangelho, aí ele mostra, eu quero lembrar aos irmãos o Evangelho. Aí ele pega e o Evangelho está fundamentado em três fatos, três acontecimentos. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Nesses três fatos é que está fundamentado o Evangelho. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou, tá bom? E nós começamos a ver ontem a ressurreição testemunhada. O Evangelho está fundamentado na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo Jesus, tá ok? A ressurreição testemunhada foi o que nós conversamos ontem. Então Paulo começou a trazer para nós, a listar para nós um tanto de testemunhas. E ele começa a falar do Pedro, apareceu para o Pedro. Vamos ver a partir do versículo 5, que diz assim, a partir do versículo 5, cadê você? Versículo 5, olha lá, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí vem 5, apareceu a Cefas, o Pedro, mais tarde aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e finalmente, como a um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é nisto que vocês creram. Então aqui o Pedro, ou melhor, o Paulo fala que esse Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou, apareceu. Esse Cristo que foi morto, sepultado e ressuscitado, apareceu, se mostrou a muita gente. Ele começa a falar, apareceu ao Pedro, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos, e quando ele fala a mais de 500 irmãos, em seguida, olha só, a mais de 500 irmãos, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Esse de uma só vez, a gente passa por cima, mas é muito importante, porque quando a coisa é individual, pode ser assim uma sensação, um êxtase que você sofreu, alguma viagem emocional, sentimental, alguma falta de ar no cérebro, alguma coisa assim, tudo é possível, mas aqui apareceu para mais de 500 de uma só vez. Apareceu para o Pedro, apareceu para os 12, então a ressurreição
tem este documento das testemunhas. Porque é assim que se avalia, que se credibiliza um fato histórico, ou melhor, um escrito verdadeiro, uma literatura. É assim que a gente credibiliza uma literatura antiga. Testemunhas. Um fato também é credibilizado através de testemunhas. Hoje em dia, com toda a modernidade, não se descarta as testemunhas. As testemunhas são fundamentais. Aonde que você estava a tal hora? Com quem você estava a tal hora? Esta pessoa que você diz estar com ela pode falar a respeito disso? Pode comprovar que estava com você? Testemunha, hoje em dia, na pós-modernidade, gente, é muito importante. Aconteceu o que aconteceu no mundo, a evolução, o desenvolvimento, a digitação, essa época digital que nós nos encontramos agora, mas as testemunhas ainda continuam sendo essenciais, né? E aqui Paulo fala então, a ressurreição é testemunhada pelo Pedro, é testemunhada pelos 12, é testemunhada por mais de 500 irmãos vistos de uma só vez, é testemunhada pelo Tiago, irmão do Senhor, que a princípio não acreditava nele, é testemunhada por mim, como aquele que nasceu fora de tempo. Meu irmão, minha irmã, a sua vida bonitinha, a minha vida bonitinha, a sua vida corretinha, direitinha, honestinha, não quer dizer muita coisa, meu amigo. Isso não quer dizer muita coisa. É bom, lógico que é bom, não passa da nossa obrigação ser corretos, sermos honestos, sermos pessoas íntegras, tá tudo bem. Mas isso não garante nada, meu irmão. Não garante. O fato do Deus Todo-Poderoso ter se esvaziado e ser encarnado, isto sim, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitado. Isso sim faz diferença. E nós temos testemunhas, o Pedro, os 12, os 500, o Tiago e eu, Paulo diz, e eu. A fé cristã não nasceu de experiências místicas, gente. A nossa fé, a fé de um cristão não está... não nasceu de experiências místicas, de experiências individuais, particulares, não. Há uma testemunha, há um sem número de testemunhas. Paulo está dizendo, e também apareceu para mim. Ele fala, e apareceu para mim. Ele se chama até de filho nascido fora de hora. Ele até se chama de que ele não é merecedor de ter visto aquilo. Ele fala, eu não sou merecedor. E por que eu não sou merecedor? Porque eu persegui a igreja de Cristo, eu persegui a ressurreição. Não é apenas um fato histórico, é um fato histórico que transforma vidas. A ressurreição não é apenas um fato histórico, é um fato histórico. Primeiramente, o Jesus histórico, gente, é melhor demonstrado do que todos os personagens antigos que você conhece. Uhum. Até um carinha logo ali, Napoleão Bonaparte. Até o Napoleão Bonaparte. Cristo Jesus histórico é bem melhor testemunhado do que o Napoleão que está aqui há pouco tempo da gente. Bem melhor testemunhado. Já pensou? Nós temos muito mais evidências literárias, documentais, nós temos muito mais registros sobre Cristo Jesus de mais de 2000 anos atrás do que do Napoleão, que tem o que, 2 séculos, 1,5 séculos? 2 séculos? Temos muito mais. Já pensou? Então o Cristo histórico, gente, é real, é verdadeiro, e ninguém que tenha 2 neurônios duvida disso. Os tolos, rasos, é que coloca dúvida sobre a existência histórica do Cristo da história. Porque não se prova, porque meu amigo, minha amiga, você que queira descartar o Jesus histórico, olha bem, vou repetir o que eu falei ontem, é que é tão bom falar isso que eu tenho que repetir, sabe? Meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, se você, sabichão, sabichona, quer descartar o Jesus histórico, o homem que viveu lá na Galileia, nasceu lá em Nazaré, hein? Você quer descartar? Qual é o cara da história que você gosta muito? Vai ter que descartar também, amigão. Tem muito mais registros documentais do Cristo histórico do que do cara que você adora tanto, ou da pessoa que você gosta tanto. Verdade. Vai excluir o Jesus da história? Vai continuar nessa
fala rasa de que o Jesus histórico não existiu, se foi uma invenção humana. É impressionante que me fala de uma invenção humana, me fala de uma personagem mítica, tá bom? Que me fala de, de um ser mítico que mudou todo mundo. Cara, olha só. As três grandes religiões do mundo, gente, tem que existir um personagem histórico, tá bom? Talvez hoje tenha as duas maiores religiões do mundo está fundamentada em uma pessoa. Uma que só trata de moralidade, a outra não, que a moralidade é apenas a consequência. No cristianismo, a moralidade é apenas a consequência de um encontro real com Deus. É apenas a consequência. Na outra religião grande, fundamentada em uma pessoa, a moralidade é tudo. Obedecer às tradições é tudo. No cristianismo, você não tem nem que saber as tradições. Dá para você ir morar com Deus sem conhecer nada das tradições. É possível. Então vamos voltar aqui para o nosso ponto, meu amigo. Olha só, você que queira descartar o Jesus histórico, você vai ter que descartar o personagem histórico que você mais gosta. Pode ter certeza. Você, de repente, da área da filosofia, os grandes filósofos você vai ter que descartar. Você é da filosofia? Vai ter que descartar os grandes filósofos. Você é, é da área da psicologia? Pois é, os grandes psicólogos beberam nas águas do cristianismo, ou nas águas da cultura da costura judaico-cristã. Você da área dos psicólogos, tá bom? Porque a psicologia é algo mais essa ciência psicológica é algo mais recente. Você gosta? Pois é, os grandes homens da psicologia beberam nas fontes judaico-cristã. Tá entendendo? Então é muito sério a questão da ressurreição aqui. Não é para brincadeira, não, muito sério aqui. Então veja, Paulo termina dizendo o seguinte: por último apareceu a mim. Olha só. Finalmente, versículo 8: como um que nasceu fora de tempo, apareceu também a mim. E por que é bom nós termos o testemunho do Paulo sobre a ressurreição? Porque o Paulo é um dos grandes mentores do Novo Testamento. O Paulo é que vai sistematizar muita coisa para nós. Então é bom que ele diga: apareceu para mim, eu vi, apareceu. Ó, eu testifico que apareceu para o Pedro, eu testifico que apareceu para os 12, eu testifico que apareceu para 500 irmãos de uma só vez, e a maioria deles estão vivos agora, enquanto eu escrevo isso, a maioria deles estão vivos agora. Apareceu para o Tiago e apareceu finalmente para mim. Ele se chama de imerecedor. A ressurreição, então, não é apenas um fato histórico, é um fato histórico. É um fato histórico, muito embora sobre isso todo mundo coloca dúvida. Já coloca dúvida no Jesus histórico, por isso que as pessoas têm que acabar com o Jesus histórico, porque o que eu vou fazer uma vez que eu creio que existiu o Jesus histórico? Como é que eu vou fazer agora com esse Cristo que se diz Deus, que se diz divino, que se diz ressurreto? E que se diz que vai voltar. Perceba então que quando eu aceito uma coisa, eu terei dificuldade, por isso que eu tenho que rejeitar tudo. Eu tenho que rejeitar o Cristo ressurreto e o Cristo histórico, por isso que eles rejeitam. Porque uma vez que eu aceito Cristo histórico, eu tenho que arrumar argumento para o que fazer com esse Jesus agora histórico. Porque ele morreu, certo? Só que tem pessoas, aí que está a questão, aí que está a questão. Existem testemunhas que falam que ele ressuscitou. Não é testemunho de que ele morreu, de que ele foi sepultado. Não, ele morreu, foi sepultado e essas mesmas pessoas que falam ele morreu, essas mesmas testemunhas que falam ele foi sepultado,
Essas mesmas testemunhas falam, ele ressuscitou. Então, o Jesus histórico tem, assim, um caminho: morrer, ser sepultado e ressuscitar. Estas mesmas testemunhas, elas falam, ele morreu. Estas mesmas testemunhas falam, foi sepultado. E essas mesmas testemunhas falam, ressuscitou. Olha que coisa tremenda e magnífica. A ressurreição, além de ser um fato histórico, é algo transformador, é um fato que transforma, que muda pessoas, que transforma pessoas. A ressurreição é algo singular no cristianismo. Por isso que tentam destruir isso, ou menosprezar isso, ou tirar a credibilidade da ressurreição. Aí inventa-se um monte de história para a gente rir, porque quando a gente ri, a gente não pensa, né? Muitos de nós, quando rimos, não pensamos. A gente aceita tudo com casca e tudo. Então, veja, a ressurreição testemunhada, a ressurreição testificada, é o que nós temos aqui para hoje. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e também inútil a fé que vocês têm. Então, o fato da ressurreição, o testemunho, a ressurreição testemunhada. Nós temos testemunhas da ressurreição. Você tem testemunha da ressurreição de Cristo. Isso é por si só algo fenomenal. Vamos viver para Cristo como um ente ressuscitado, que está vivo agora nos vendo. Já pensou que tremendo? O nosso Cristo está te vendo, está me vendo agora. Está me tratando, te tratando agora. É uma coisa fenomenal. É uma coisa magnífica. O nosso Cristo que foi morto, porque um dia nós morreremos, o nosso Cristo que foi sepultado, porque um dia nós seremos sepultados, o nosso Cristo que ressuscitou e nos acompanha, e nos guia, e nos ensina, e nos instrui agora. Olha que coisa magnífica. A ressurreição é testemunhada, é testificada, é comprovada. A ressurreição não é uma historinha da cabeça dos crentes. Interessante é que por que nenhuma outra religião cresceu em cima disso, hein, irmãos? Por que não apareceu outra religião em cima disso? Por que não arrumaram outro personagem que ressuscitou? Aí tem aquelas conversinhas, né, de personalidades antigas que teriam ressuscitado, nada a ver com a ressurreição de Cristo. Nada a ver. Geralmente as falas são míticas, não místicas. As falas são míticas de mito, entendeu? É pega um pedaço aqui, um pedaço acolá. Fala-se de outros seres, mitos que teriam ressuscitado, mas nunca como Jesus, nunca como Cristo. É com um corpo estranho, entendeu? É com ações estranhas, é com as relações estranhas, é esse que se uniu com aquele, aquele que se uniu com aquele, tinha cabeça disso, cabeça daquilo, um pedaço foi para cá, um pedaço foi para lá, aí tem um montão de conversa em cima de outros seres que teriam ressuscitado, mas nunca ressurreição assim, morto, sepultado e ressuscitado, como todos nós. Não tem algo semelhante na história. Tem mitos egípcios antigos, tem mitos babilônicos antigos, tem mitos assíricos antigos, tem conversas sobre isso, né? Tem conversa sobre isso, sobre personalidades que ressuscitaram, mas você vai ver a história é uma história da carochinha, é coisa com cabeça de não sei quem, corpo de não sei o quê, ou então os pedaços de não sei aonde foram juntados e aí a pessoa reviveu, mas tudo mito, como Jesus morto, sepultado e ressuscitado. Assim como nós, no caso, nós vamos morrer, seremos sepultados e a promessa para os cristãos é: haverá ressurreição. Haverá ressurreição. E tudo como?
crendo em Cristo Jesus. O fato do Cristo que morre, o Cristo que é sepultado e o Cristo que ressuscita, que nos traz libertação, esperança. Porque Cristo morreu, então eu sou perdoado. Cristo foi sepultado, meu perdão é real. Cristo ressuscitou, eu posso ter esperança. A ressurreição testemunhada. Não é conversinha, não. E olha, se tem um tema, um tópico que foi pesquisado de todos os jeitos, é isso daí. O Cristo histórico, o Cristo que ressuscita. Foi pesquisado de todas as formas que você possa imaginar. O Cristo que morre, me perdoa. O Cristo que é sepultado, o perdão é garantido. O Cristo que ressuscita, me dá esperança. Eu tenho uma manhã, os cristãos têm uma manhã em glória. Amém. Que nós sejamos testemunhas da ressurreição também. Que nós sejamos testemunhas pela fé agora. Porque esses aqui foram testemunhas factual, foram testemunhas de toque, de perceber ali. Sejamos testemunhas, porque esse Cristo ressurreto que eles pregaram nos alcançou e nos libertou. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também, todos os dias aqui. Orem por nós também. As orações de um justo podem muitos efeitos. Colabore conosco também no aspecto financeiro. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.